nós estamos agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas pela graça do Senhor. E crente, servir a Jesus também é leveza. Não é só batalha espiritual, não. Tem que ter leveza também. Pega a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo número 10. Nós vamos ler juntos até o verso 21, para nós compartilharmos rapidinho aqui. Dá tempo. Capítulo 10 do Evangelho de João, a partir dos versos 1 até o 21. Eu vou ler um, você lê o outro, mas lê bonito, tá? Encontra aí, faz igual a Salviana, né? Encontra aí para nós ler direito. Encontraram? Assim está escrito: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus. Jesus disse-lhe esta palavra, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, do que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém tira de mim, mas é que me mesmo dou. Tem poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque os ouves. Juntos, Diziam diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, o endemoniado abrir os olhos aos cegos? amém. Graças a Deus. Tome seu assento. Você que não veio ontem para ver a palavra sobre o cego de nascença, você perdeu. Entre lá e veja lá na página do Ciclo Geração. Não deu para pôr tudo, mas tem no YouTube, né, Suzy? Você pode ir lá no YouTube lá e ver a mensagem completa, que graças a Deus foi maravilhoso, Deus falou conosco. Agora hoje eu quero deixar uma mensagem ao seu coração, aos nossos corações, à nossa mente,
para que fique guardada, assim como o Espírito Santo nos deu aquela palavra aqui ontem, e ficou guardada na nossa mente, e você não vai mais ver a história do cego de outra maneira, a não ser daquela forma, né? Porém, hoje nós temos um texto que é o complemento daquilo, porque como Jesus curou o cego de nascença, e isso foi incontestável, como os fariseus, os escribas e os saduceus, eles mesmos disseram, antes, até os dias de hoje, desde que o mundo foi fundado, ninguém abriu os olhos a um cego de nascença, a não ser o Senhor. Então foi uma confirmação incontestável do que João vem pregando desde o seu primeiro capítulo. Quando você for ler a história do cego, se lembrar da mensagem que pregamos ontem, lembre-se sempre que ela tem fundamento, não é um achismo da missionária. Lembre-se sempre que a primeira revelação para confirmar na Bíblia aquilo que eu lhe disse aqui ontem, é o primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esta foi uma ação incontestável. Aquilo impactou eles tremendamente, porque esta é a função do milagre, irmãos. Revelar quem Deus é, quem Jesus é e o que ele veio fazer. Curar os enfermos, libertar os cativos, restaurar a visão aos cegos, restaurar as enfermidades. Para isso o Senhor veio. É por isso que nós estamos orando, clamando a Deus e dizendo: Senhor, nós queremos voltar a vivenciar esses milagres, porque o Senhor é o mesmo, a palavra do Senhor é a mesma, as tuas ovelhas continuam precisando da intervenção do céu, nós continuamos precisando de viver milagres, nós estamos prontos, crendo, nosso coração está aberto, nós queremos voltar a viver tudo isso, porque os milagres falam de quem Jesus é e do poder que ele tem, e esse poder foi entregue à sua igreja, e esse poder opera através da sua igreja. Então, esse milagre mexeu muito com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes ali presentes no templo. Eles estão questionando quem Jesus é, qual autoridade que ele tem, que poder que ele carrega, com que autoridade ele opera esses sinais. Ele vai revelar de maneira muito simples. Porque quando Jesus queria falar sobre coisas difíceis, ele falava de maneira e numa linguagem, dentro de um contexto em que eles lidavam, que era um contexto de pastoreio de ovelhas. Quando Jesus queria falar sobre coisas difíceis, ele simplificava. Por isso que eu não gosto do evangelho muito complicado que o povo está inventando e pregando por aí. Como Sócrates e Platão e não sei quem. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é para ser entendido. É para que alcance o coração do mestre, mas alcance o coração do leigo também. Então Jesus estava falando dentro de um contexto que eles entendiam que era um contexto de pastoreio de ovelha. E o Jesus está dizendo coisas importantes que nós precisamos crer. Jesus, ele se identifica dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a sua vida por suas ovelhas. E tem uma coisa importante dentro disso, que então nós precisamos entender. Jesus é o bom pastor. Ele está dizendo que aqueles que o seguem, aqueles que querem segui-lo, precisam de coisas importantes: entender a sua voz, fazer separação entre a voz do pastor e a voz do lobo, a voz daquele que quer roubar as ovelhas. Quem é ovelha precisa aprender a discernir a voz do seu pastor. E como isso é possível? Como é possível discernir, missionária, a voz do meu pastor? Porque Jesus está falando de coisas simples. Vamos lá. Ele está dizendo que ele é pastor e que ele tem ovelha. E que esta ovelha
conhece o seu aprisco, conhece o seu curral, conhece quem é o seu povo, tem um lugar para pertencer. Então, se tem ovelha desgarrada por aí, dizendo que é os desigrejados, que são os que se desligaram do rebanho e que se desligaram do pastoreio, eles não estão apenas fora de uma igreja, como eles gostam de dizer, que estão fora do sistema. Não, eles abandonaram o aprisco, são ovelhas desgarradas. São ovelhas que perderam o contato com a voz do seu pastor. Eles deixaram de ter discernimento, deixaram de ouvir a voz do seu pastor. E como eu faço para discernir a voz do meu pastor? Só tem um jeito. De que maneira? Construindo com o meu pastor intimidade. E intimidade é isso aqui que nós estamos fazendo. Intimidade se constrói no dia a dia, no cuidado do trato, na poda da lã, no ouvir da voz, no me deixar ser guiado pelo meu pastor. É nessa vida do cotidiano é que nós vamos aprendendo a ouvir dizer, essa voz aqui, como a Salviana diz, essa voz aqui é a de Jesus, essa aqui não é não. Esta voz aqui, pode falar, pastor. Dá um sal no curral para as ovelhas, que é essa palavra aí, foi... Botar comida, é na dependência do alimento, em confiar que o meu pastor, ele vai me guiar pelos pastos verdejantes, ele vai guardar enquanto eu pasto, para que os lobos não atacam, ele vai tomar cuidado de tudo. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, não tem... Jesus nos comparou, tem gente que acha muito bom, dizer assim, eu sou ovelha, se a gente até mandar berrar, berra. Se a gente mandar aqui, tem gente que fica tão feliz quando Deus identifica assim, que você é ovelha, eu sou o pastor, vocês são minhas ovelhas, a gente fica feliz, porque a gente acha a ovelha bonitinha, não é? A gente acha a ovelha bonitinha, o bode, a gente acha ele atentado, não é? A gente olha para o bode e fala, sangue de Jesus e poder. O cão deve parecer com o bode, a gente deve parecer com as ovelhas. A gente escolhe, você não tem ideia, ovelha é um bicho difícil. Ovelha é um bicho difícil. Ela não enxerga direito. Ela não enxerga. A ovelha tem visão limitada. Pode pesquisar lá, bota lá para você ver. Quando você chegar na tua casa, que você não estiver fazendo nada, estiver só lá mexendo, bota lá, faça uma pesquisa das dificuldades de uma ovelha. Ovelha mesmo, que Jesus nos comparou a ovelha. Ele está nos comparando a ovelha. Olha, a ovelha não enxerga bem. Ela não enxerga direito, ela tem problema de visão, por isso ela precisa do pastor, por isso o pastor tem um cajado para toda hora ficar, sai daí, aí é o buraco, não, você não é no caminho, volte para cá, não, e tem que podar aqui bem, porque senão ela fica completamente limitada, ela tem dificuldade para ouvir, ela é meio surda. Você também tem? Tá lembrando que você também tem. Então ela tem dificuldade para ouvir, precisa estar repetindo e falando e mostrando. Ela tem dificuldade para escolher o pasto. Ela tem dificuldade, por isso é o pastor que guia ela ao alimento certo. Esse aqui, por isso está escrito lá, ele nos guiará aos pastos verdejantes. Ele é o pastor, a ovelha é totalmente dependente do pastor. E tem uma coisa pior, a ovelha vai crescendo a lã, né? De tempos em tempos tem que ser podada. Por isso de vez em quando você vê um pastor aqui, um líder, alguém que Jesus vai... Ele aparece, depois some, é Deus tirando a ovelha, a lã que cresceu demais, não estava nem aparecendo a ovelha, só a lã. E lã grande, irmã, serve para uma coisa boa. Você que fica feliz pensando, eu estou carregando uma lã grande, serve para uma coisa boa. Tropeçar e cair, porque vai ficando pesado, você não vai dando conta de suportar o peso da lã, tropeçar e cair e pegar carrapicho. Vai enchendo de carrapicho, irmão. Vai enchendo de carrapicho a ovelha. Se o pastor não cuidar, a lã fica cheia de carrapicho e ela não consegue andar sozinho. E tem outra coisa na ovelha, ela tem um problema que as moscas ficam rodando aqui por cima
E o inimigo fica, mas bem na cabeça dele. Fica rondando aqui por cima. É onde ele bota as moscas, né, irmã Garcia? Já deve ter criado, porque esses fazendeirinhos, tudo cria ovelha para fazer churrasco no fim do ano. Rodia por aqui, ó, e vai, bota bicho. Se não cuidar, tem um problema sério. Vai ficando surdo e dá bicho e morre. Então não pensa aí, não fica achando a Maria Rosa fazendo careta. Já está quase querendo ser o bode ao invés de querer ser ovelha. Irmã, ovelha dá trabalho. É por isso que precisou do pai enviar o seu filho. Foi por isso que precisou do pai enviar Jesus. E Jesus não veio apenas para se identificando como aquele que iria morrer, mas dizendo, eu sou o bom pastor. Se tem um pastor bom, tem um mau. Tem um pastor bom, tem um ruim ou não tem? Jesus está dizendo, eu sou o bom. Se ele está dizendo, eu sou o bom pastor, ele também já está acusando os fariseus e os mestres da lei daquele tempo, os sacerdotes, o sistema daquele tempo. Ele está acusando, dizendo, a minha ovelha, quem verdadeiramente é minha ovelha, quem verdadeiramente é minha ovelha, conhece a minha voz. E tem mais, ela aceita o meu pastoreio. Tem uma coisa que se identifica como ovelha, viu, irmão? A ovelha aceita o pastoreio. Ela aceita ser cuidada. Ela não se coloca como sendo independente. Ela não se coloca como aquela autossuficiente. Ela não está acima, ela aceita o cuidado, ela aceita o pastoreio. Ela entende que precisa de Jesus, que precisa do seu Salvador. Já passei da hora. Que precisa do seu Salvador. Então tem uma coisa que eu quero que você guarde. Nós já vamos orar aqui mesmo e encerrar, dizendo para você, guarde uma coisa. Jesus é o bom pastor. Há um aprisco. Ele tem a sua voz. Ele chama. Ele põe dentro do curral. Isso quer dizer, irmão. Isso quer dizer, só para nós não sair daqui hoje, sem a nossa palavra profética, diz a essa pessoa que está do seu lado, Deus, o seu pastor, ele põe limite. Ele põe limite. Ele põe limite, viu? Sai com essa aqui hoje. Sai com essa daqui para você meditar hoje aqui, ó. Ele põe limite. Como que ele põe limite, missionário? Ele põe limite no lugar onde você vai se alimentar. E à noite ele te recolhe ao aprisco. E o aprisco, meu filho, tem cerca, viu? Deus. Deixa eu te dizer que você que não gosta de limite, que acha que o mundo espiritual deve ser vivido assim, a Deus dará, alguém que talvez está falando para você, você olha para ele e fala, rapaz, tu estás sem aprisco, tu estás sem pastor, tu estás sem aprisco. Porque toda ovelha que não volta à noite para ser colocada no aprisco, para que Deus limite, para que Deus guarde, proteja, porque o limite de Deus é cuidado, é proteção, é zelo. Ele está recolhendo, colocando no aprisco para dizer, e tem uma coisa, ele conta, quando vai passando as ovelhas, ele vai contando, dizendo, Maria José, Maria Rosa, vai passando as ovelhas e as suas, vai passando, ele vai dizendo, essa aqui. E eu não passei. Passe, Saveira. Pois passe. Tem que passar eu também. Olha, pois passe. Entre no aprisco, aceite pastagem, aceite ser cuidado, aceite o limite. Aceite Deus botar limite. Você vai dizer, olha, as minhas pernas são fortes, que ovelha é forte. Os meus músculos são fortes. Eu consigo subir nos pedregais. Mas Deus está dizendo, não, senhor, não vai não. Eu estou pondo limite aqui em você, ó. Entra por aqui. Ah, mas a minha natureza, mamãe, né? A minha natureza. Aí Deus fala, não, agora não. Volta aqui, ó. Entra aqui no aprisco. Chega dói, né? Chega dói quando Deus vai pôr limite. Não sei se você já sentiu, mas tem limite que Deus põe na minha natureza. Chega dói, né? Não estou fazendo, Jesus, mas está doendo. Não estou fazendo, é pelo Senhor. É pelo Senhor. E Ele está pondo limite, porque Ele põe. E graças a Deus, o limite que Ele põe é cuidado.
O limite que Ele põe é proteção. O limite que Ele põe é zelo. Porque se Deus nos entregar nossos próprios instintos, nós andaremos entre os pedregais, cairemos entre as fendas, encheremos a nossa lã de carrapicho, encheremos a nossa cabeça de bicho. E Deus é aquele que guarda, protege, conduz o seu rebanho, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele protege, provê, alimenta, sustenta e põe limite. Então guarda isso aí. Se você é ovelha, aceite o pastoreio. O pastoreio protege, provê, alimenta, guarda e põe limite. Põe isso na tua mente. Se você é ovelha, você atende a voz, você conhece a voz. Se você não está conhecendo a voz do seu pastor, fale com ele, irmão. Mas Jesus, eu preciso de intimidade. Revela-te a mim, eu quero ouvir a tua voz, entender o teu processo, entender e compreender o caminho. Eu estou aqui me sujeitando ao seu pastoreio. Se a minha natureza está muito ruim, a ponto de eu não aceitar o seu cuidado, mostre para mim um limite. Limite é tão importante, né? Hoje em dia, já vou orar, hoje em dia os limites estão assim, é tão importante como o homem mostrou, que a gente precisa de limite, que hoje ele não faz mais aquele curral grande, bota uns 2 fiozinhos só assim, de choque, né? A primeira vez a ovelha leva um choque, mas depois não encosta mais, porque limite é importante. Limite desperta, dizendo: daqui para lá, daqui para cá eu te guardo, daqui para lá você está sozinho. Ovelha sozinha, o lobo pega. Não saia do bando, não saia do aprisco, não saia do lugar do Senhor, não saia do curral das ovelhas. Ovelha sozinha, o lobo pega. Vamos encerrar, que até amanhã é roça.